Olá, bem-vindo à nossa aula Como fazer uma lista de tarefas. Na aula passada eu te mostrei o processo para você fazer o seu planejamento semanal, como que você organiza a sua agenda. Já nessa aula eu vou falar com vocês mais detalhadamente como que você monta a sua lista de tarefas, ou seja, nós vamos aprofundar o passo 3 do nosso planejamento semanal. Ou seja, nessa aula você vai entender então a importância da lista de tarefas, também vai conhecer os desafios relacionados a você criar uma lista de tarefas. E também eu vou te apresentar no final o passo a passo. Quais são os 8 passos necessários para você criar uma lista de tarefas assertiva e fazer ela diferente na sua vida. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que é uma lista de tarefas? Lista de tarefas a gente pode definir como uma ferramenta utilizada para você organizar e priorizar as suas ações. Ou seja, é a ferramenta que você utiliza para listar todas as suas atividades e priorizá-las e torná-las mais fáceis de gerenciar para que você possa atingir os seus objetivos. Ou seja, a importância da lista de tarefas é fundamental para que você possa atingir os seus objetivos com qualidade. E mais ainda, quando você tem uma lista de tarefas, você também aumenta a sua atenção plena e concentração. Quando você não tem o hábito de anotar e organizar as suas tarefas no papel, no aplicativo, no seu computador, enfim, você fica com aqueles pensamentos na sua cabeça. E aí você está lá trabalhando, tem que pagar aquela conta, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso vai te gerando um estresse mental enorme. Você diminui a sua capacidade de concentração, você consegue aumentar a sua atenção ao que você está fazendo. Porque o seu cérebro, você está usando uma máquina fantástica que está dentro da sua cabeça, a máquina mais poderosa que existe no planeta Terra para gerenciar tarefas e lembretes. Quando na verdade você coloca isso tudo no papel e aí seu pensamento fica mais claro, tranquilo. Por quê? Você sabe que no momento certo você vai olhar para aquela atividade. Você não precisa ficar lembrando dela, não precisa ficar lembrando do que você tem que fazer. E mais ainda, quando você faz isso, você também evita esquecer coisas importantes. Você sabe que você está se planejando, está lá bonitinho, uma hora eu vou priorizar aquilo, eu sei o que eu tenho que fazer. Ou seja, você tira o estresse mental e ao mesmo tempo ganha mais confiabilidade. Você se torna mais previsível, você se torna uma pessoa mais confiável. Você sabe de fato o que você pode fazer, quais são os seus prazos, seus compromissos, quais são suas demandas. As outras pessoas passam a enxergar você com maior profissionalismo. Você tem mais qualidade nos seus prazos. Você sabe de fato se planejar para entregar aquilo que você se comprometeu. Ou seja, ao fazer a sua lista de tarefas, você melhora o seu pensamento e a sua produtividade ao mesmo tempo. E mais ainda, você também se torna capaz de se concentrar no seu tempo nas coisas de fato importantes da sua vida. Você, quando tem uma lista de tarefas e consegue olhar para ela como um todo, você tem mais facilidade na hora de priorizar de fato o que é importante. E isso vai te trazer mais satisfação. Você se lembra que eu te falo que o estresse é quando você trabalha intensamente em algo sem propósito? Pois bem, é através da lista de tarefas que você vai organizar suas tarefas, vai enxergar aquelas mais importantes e aí quando você estiver executando essa tarefa, ela vai ter propósito. Ou seja, você vai ter concentrado seu tempo de fato naquelas coisas que são importantes, mais relevantes para a sua vida e você vai ter mais satisfação, menos estresse e ansiedade. E mais ainda, a lista de tarefas evita que você fique sobrecarregado de trabalho. Quando você não tem uma lista de tarefas, é muito comum que as coisas vão se empilhando. E aí como que você faz? First in, first out. Né? Começa pelo de cima, vou fazendo na ordem, conforme vou empilhando. E aí a lista nunca para. Você sempre está sobrecarregado, fazendo muitas coisas. E de fato você não está investindo o seu tempo naquelas coisas importantes que vão te levar a resultados diferentes. Sem lista de tarefas, você trabalha muito no nível circunstancial, lembra? Os 3 tipos de atividades, 3 níveis: importantes, urgentes, circunstanciais. Sem uma lista de tarefas, você fica sempre entre urgente e circunstancial. E dificilmente você prioriza o importante. Por quê? Coisas importantes demandam mais atenção, são geralmente aquelas coisas que você vai ter mais dificuldade de fazer, porém são o que de fato vai te levar para os seus objetivos. E mais ainda, um último ponto é que a lista de tarefas é uma ótima ferramenta para você acompanhar o seu progresso e resultado. Nela fica documentado tudo que você fez, tudo que você avançou, tudo que você conquistou. Por isso,
ela também é uma ótima ferramenta para te manter motivado e manter consciência sobre as suas conquistas, sobre o seu progresso, sobre como que você está evoluindo em relação aos seus objetivos. Mas por que é tão importante que você criar uma lista de tarefas? Porque então, ao mesmo tempo, é tão difícil as pessoas fazerem lista de tarefas? Se é uma ferramenta simples, importante, por que é difícil? Quais são os desafios por trás aqui? O primeiro grande desafio para você criar uma lista de tarefas é que a primeira vez demora e não é fácil se lembrar de tudo. Sim, se você não tem o hábito de organizar as suas tarefas em uma lista, se prepare, a primeira vez vai ser dolorida. E sim, é muito possível que você se sinta desesperado depois que você montar a sua primeira lista. Geralmente, quando nós organizamos a primeira vez, nós temos a dificuldade porque nós ficamos nervosos com a quantidade de coisas que estão na nossa lista. Isso nos dá um certo desespero e a gente fica lá meio... Bem calmos, é normal. E a sua lista de tarefas nunca vai deixar de existir. Você sempre terá uma lista de tarefas. E se acostume a ter uma lista de tarefas com o tamanho da sua atividade, com o tamanho da sua energia. Ela é proporcional à quantidade de coisas que você quer na sua vida. Por isso, ter uma lista de tarefas grandes não é um problema. O problema é você não ter uma lista de tarefas. E mais ainda, tem pessoas que acreditam que organizando mentalmente é mais fácil. E aí, elas ficam lá usando o seu cérebro, lembrando das atividades, lembrando das contas que elas têm que pagar, lembrando dos e-mails que ela tem que mandar, do que ela tem que fazer, as coisinhas pequenas e fica na cabeça dela. E ela acredita que usar a memória dela é mais confiável. Quando na verdade ela está se prejudicando, está se auto-sabotando e está impedindo que ela tenha um nível maior de concentração nas atividades importantes, que ela consiga de fato se dedicar com qualidade para fazer as coisas de forma inteligente e diferenciada. E ainda mais, tem outras pessoas que começam a fazer, sabe, organiza tudo, faz a lista e depois ficam com preguiça de manter ela atualizada. Vai perdendo o hábito, faz a primeira vez. Eu vou falar mais disso sobre o modo de organização, que está relacionado aqui com esse tema. Porém, qual que é o ponto aqui? A pessoa vai lá e organiza. Passa algumas semanas, ela vai desanimando, vai ficando com preguiça, e aí vai se perdendo, e aí todo o esforço inicial, toda a energia que ela demandou no começo para montar, para sair da inércia, se perde. Por isso, o principal ponto aqui é você ter consciência que para você desenvolver uma habilidade nova, você vai demorar um tempo para isso. Por isso, sim, você vai começar a fazer a sua lista, não vai ser confortável, vai dar um certo desespero, você vai ficar desconfortável com a quantidade de coisas que tem que fazer. Porém, lembre-se, uma habilidade ela só vai ser desenvolvida com a repetição. Quanto mais você repetir, cada vez você faz melhor, vai fazendo melhor, vai melhorando, vai ficando mais fácil, até que se torna um hábito. Até que você não consegue mais viver sem ter uma lista de tarefas. Eu passei por isso. No começo eu também ficava lá pensando, anotava tudo de forma desorganizada, não tinha uma lista, não tinha o hábito de organizar essa lista. Depois que eu passei a fazer isso, hoje eu não vivo sem. E eu vou te mostrar nessas aulas como que você monta. E também na próxima aula como você gerencia, como você pode se organizar para gerenciar as suas tarefas, como você pode otimizar a sua vida para que você mantenha a sua lista de tarefas sempre organizada. Então vamos lá, como que você então cria uma lista de tarefas? Eu gosto de trabalhar num processo de 8 passos. O primeiro passo é você anotar tudo que você tem em uma lista. Se você está fazendo a primeira vez, esse passo é o que mais demora. Pega tudo que você tem na sua cabeça, tudo que você tem nos seus e-mails, nos seus arquivos, nas suas mensagens e coloca isso tudo em uma lista. Pode ser no papel, pode ser aplicativo, pode ser uma planilha do Excel, não importa. Faz onde você se sentir melhor. E monta uma lista inicial. Põe tudo. Coloca nessa lista tudo o que você acha da sua vida que precisa de uma resolução, metas, objetivos, coloca tudo no papel. Depois, o segundo passo é você limpar essa lista. É você olhar para a sua lista e tirar de fato aquelas coisas que você não controla. Ah, não controlo certas coisas, não faz sentido estar na minha lista. Ou eu transformar coisas que eu não controlo em coisas que eu controlo. Ou excluir aquelas coisas que são importantes no passado, mas hoje não são mais. E assim eu limpo a minha lista e torno ela mais objetiva, mais enxuta. O terceiro passo é o trunfo. É você aprender a organizar a sua lista em projetos e não somente em tarefas.
Lembra, quando você tem muitas tarefas soltas, é mais difícil você definir uma prioridade. Qual tarefa é mais importante? Porém, quando você agrupa elas em projetos, você permite que você tenha uma priorização mais inteligente. Por isso, o terceiro passo é justamente você pegar todas as suas tarefas e agrupá-las em projetos. E assim você vai ter mais clareza sobre como priorizar, que é o passo 4. No passo 4, você vai lá e prioriza os seus projetos conforme o critério que você achar melhor. Na aula 9, eu detalho mais para vocês os critérios, como que são as 4 técnicas que eu recomendo para você utilizar na sua priorização. Porém, todos nós sabemos priorizar. Se eu te der uma lista de 5 coisas, você vai saber priorizar. Você pode até ficar na dúvida sobre itens semelhantes. Porém, todos nós sabemos fazer isso. Na aula 9, eu te explico mais as técnicas. Mas aqui nesse passo, você prioriza os seus projetos. Passo 5. Uma vez que você tem os seus projetos prioritários, você já sabe quais são aqueles projetos mais relevantes para você nas próximas semanas, aí sim você vai para o passo 5 de especificar as suas tarefas. Tornar de fato aquela descrição uma tarefa. E aqui, aquele modelo SMART funciona muito bem também. A sua tarefa deve ser específica, deve ser individual, deve ter prazo, deve ser execuível em menos de 2 horas. A duração dela não pode ser muito grande, senão não é uma tarefa, é um projeto. Você deve quebrá-la em tarefas menores. Ou seja, uma vez que você priorizou os seus projetos, o próximo passo é você especificar as tarefas que estão dentro daquele projeto. O passo 6 é você justamente analisar qual que é o grau de importância de cada uma delas. Ou seja, no passo 6, nós aplicamos aqueles critérios de grau de importância: importante, urgente e circunstanciais. Uma vez que você analisou aquelas tarefas, você já tem agora condições de priorizá-las, de colocá-las na sua agenda. E mais ainda, nesse passo 6, também é muito importante você analisar os recursos que você tem disponíveis para executar aquela tarefa sim ou não e qual que é o tempo estimado. Uma vez que você sabe qual o nível de importância de cada uma das tarefas e a sua duração, aí sim você vai para o passo 7, que é você agendar efetivamente as suas tarefas. Esse passo 7 é quando você faz o link lá com o nosso processo de planejamento semanal. Ou seja, o passo 3 do planejamento semanal é aqui a interseção dele, é com o passo 7. Fez o agendamento, segue o seu planejamento semanal e aí você também semanalmente executa o passo 8, que é fazer a sua revisão da sua lista de tarefas, que é você analisar as tarefas que foram feitas, rever as tarefas que foram parcialmente feitas e incluir as suas novas tarefas e reiniciar o seu ciclo, organizando, priorizando, agrupando e assim por diante. Ou seja, o nosso processo também de lista de tarefas, ele é cíclico e você tem uma interseção dele direto com o processo de planejamento semanal. Já na aula completa, eu vou mais no detalhe com você. Lá eu te explico mais as vantagens de cada tipo de lista de tarefas, papel, bloco de notas, aplicativos. E nós também detalhamos cada um dos passos. Eu te explico detalhadamente, passo a passo, e nós fazemos uma prática em seguida. Porém aqui, infelizmente, não é possível. Então vamos lá. Na próxima aula, eu vou detalhar para vocês como que você pode gerenciar as suas novas tarefas. Como que você mantém a sua lista de tarefas atualizada, gerenciando bem as novas entradas. E assim nós completamos o nosso ciclo de planejamento semanal, que foi aula 6, como organizar a sua agenda, aula 7, como fazer a sua lista de tarefas, e a aula 8 termina o nosso ciclo te mostrando como você gerencia as novas tarefas. E lembrando, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca aqui nos comentários da aula. Não deixe de participar. Compartilhe as suas dúvidas, que elas são muito importantes para o nosso crescimento. Muito obrigado e até a próxima aula.